Olá, seja muito bem-vindo à nossa 10ª roda. Gente, a gente está chegando no final dessa nossa roda aí dos 12 poderes, né? Das ativações dos 12 poderes. E hoje o arquétipo é do rei. É o rei, alguns chamam do arquétipo do governante, né? É do arquétipo do líder, enfim. Eu vou falar um pouquinho mais para você sobre isso logo mais. Mas antes de mais nada, quero agradecer a presença ilustre do nosso grande rei dessa noite, que é o Vladimir Ovídio. Parabéns, não, gratidão por esse convite. Parabéns, né, por ser esse arquétipo do rei, não por... Por Bem-vindo, que Vlad. não, né? Boa noite, Ju. Obrigado pelo convite, obrigado pelo carinho também e até pelos elogios, né? Eu nem estava esperando isso, mas tá tudo certo. Maravilha. É sobre isso, né? Então, Aham. bom, acho que essa energia do rei é tão grande que eu já estava aqui até te parabenizando. É sobre o que a gente vai ancorar nessa noite. Já estou gostando aqui no início já. Né? Olha Pode só, e trazer. hoje, inclusive, olha, agora que até me veio isso, olha que interessante. Porque nada é por acaso, né? Todo o meu dia ali, às vezes eu me conecto com algum vídeo, alguma informação, algum atendimento que eu faço. Interessante que todos os atendimentos que eu fiz hoje, eles estavam vinculados à energia do dinheiro, tá? E eu acabei entrando aleatoriamente numa live de uma mulher que fazia um tempão que eu não via, e ela estava trabalhando também a energia do dinheiro. E ela fez uma meditação da criança interior, aonde a gente dizia que a gente é importante, eu sou importante. E que ela daí estava explicando sobre essa conexão com o dinheiro, né? Da gente se sentir importante. E agora até fiquei pensando, cara, como é conectado com esse arquétipo do rei, né? Porque o rei, o que ele é? Ele se sente super importante. Quando a gente se sente importante, a gente automaticamente atrai tudo que a gente precisa, que a gente quer. Porque a gente é importante, a gente é merecedor, né? Achei muito interessante me ver essa diquinha já de começo de live aqui. Então, Com toda certeza, né? tem quem estão aqui, porque hoje eu já cheguei empolgada aqui com essa energia toda do arquétipo. Esqueci de dar boas-vindas a todos que estão aqui. Não sei se eu falei, mas é bom vê-los aqui conosco. Espero que vocês aproveitem muito. As pessoas também que vão assistir depois. Boa noite a todos. Né? Boa noite a todos. Né? Boa tarde, bom dia, enfim, não sei a hora que vocês vão estar assistindo depois também. Hum, Então, vou mostrar aqui para vocês, deixa eu só colocar aqui na tela, o arquétipo não, vou falar primeiro sobre o Kim dos Maias, porque eu estava lendo ele aqui agora, inclusive, e, né, de praxe, né, todo mundo que está acompanhando todas as outras rodas está vendo como está sendo especial, porque o Kim, ele está se conectando total, né, com as informações dos arquétipos, é. dos Kings, tá? Então, assim, Uhum, vou aí na tela para vocês, até para as pessoas poderem se conectar com o símbolo, né, que só quando a gente olha o uhum. símbolo, a gente está conectando com essa energia. Então, olha só que hoje é o Kim 82, que é o vento autoexistente, tá? E ele fala assim, ó, defino com o fim de comunicar, medindo o alento, selo a entrada do espírito, com o tom autoexistente da forma, né? Esse lance do autoexistente da forma já meio que se conecta com essa energia da matéria, do dinheiro, né? Do que a gente é merecedor, de como a gente se sente merecedor. E eu sou guiado pelo poder do infinito, tá? E assim, esse lance da comunicação também tem muito a ver com o líder, né? Com o governante, Toda certeza. comunicar. Daí olha a frase dele: aperfeiçoo minha forma de expressar-me e defino a minha comunicação. Mas não é só com o intuito de aprender a se expressar com os outros, e sim se expressar com a gente mesmo, com o nosso universo e com esse universo todo que está moldando a nossa realidade, né? Junto com essas nossas partes. Então, eu acho Sim, interessante, né? Como tá bem conectado tudinho. Tudinho. E tudinho. tudinho. E Então, tem a agora ver eu vou falar. com o tema de hoje, né? Tem um controle também sobre isso, né? Total, total. E eu tenho certeza que tu vai falar muito sobre isso pra gente hoje, vai ficar bem mais claro, né? Porque, claro, eu trago aqui só esses fragmentos que eu percebo já dessa conexão com o arquétipo, mas depois os terapeutas vêm aí e arrebentam, né? Porque vocês falam um monte de coisa, vira várias chaves pra gente e a gente se conecta mais com essa energia. E, né, e não à toa, né? Eu até depois eu vou pedir para o Vlad contar um pouquinho da história dele, mas, né, como todos já perceberam, todos os terapeutas, eles estão bem conectados mesmo com os arquétipos que eles estão defendendo, né? E Sim, não
à toa, o Vlad, ele lidera uma equipe, né? Ele tem um negócio, né? Um negócio próprio, ele tem dois, na verdade, né? Então, assim, ele tem toda uma equipe, tanto de terapeutas que trabalham com eles, tanto com os funcionários que trabalham, né? As pessoas que ali nos negócios dele. Então, ele está muito conectado com essa energia de liderança, né? Essa energia do governante. Então, quais são as dores, né, desse arquétipo de hoje? Eu trouxe bastante a informação da procrastinação, tá? Né, porque eu acho que tem a diferença entre os líderes, né? Tem aquele líder que vai lá e faz acontecer, e tem aquele líder que manda fazer, né? Eu acho que daí ali é meio que a luz e a sombra desse arquétipo. Então, veio a procrastinação. Então, pessoas que estudam os detalhes para sempre e nunca agem, né? Então, tipo assim, sempre tentando se melhorar, sabe aquela coisa de tipo assim, feito é melhor que perfeito, né? Às vezes a gente fica buscando e acaba empacando e não faz nada e não age, daí nada vai acontecer, né? A gente acaba evoluindo na própria, quando a gente faz mesmo, né? Quando a gente se coloca na ação, né? Porque é ali que a gente se desenvolve, é ali que as coisas acontecem, a gente aprende com tudo que está acontecendo. Daí, assim, ó, tem as dificuldades em tomar decisão, de tomar à frente de projetos ou da própria vida, pessoas que são enganadas e iludidas pelo tempo e determinagem, porém não tem pulso firme para manter a sua visão e palavra. Então, não sustentam suas atitudes e são emocionalmente frágeis, né? Aquelas pessoas que não têm muito controle emocional, né? Sem controle. E deixa eu só aqui abrir a outra parte que... Você vai fazer a meditação? Vou fazer daqui um pouquinho. Só vou Tá. terminar aqui o arquétipo, daí eu faço a meditação de ancoramento. Aham. E daí eu vou passar a bola para você e você vai falar bastante com a gente. Tá bom. E o que fala aqui do governante, né? Que é o chefe, o gerente, o rei ou a rainha, né? O modelo político também entra aqui. E a frase dele é: poder não é tudo, mas é tudo o que importa. E daí ele fala assim: o objetivo desse arquétipo é criar uma família ou uma comunidade próspera e bem-sucedida, né? E as habilidades é a responsabilidade, exercer poder de liderança com facilidade. Olha só. Generosidade, né? Eu tô adorando essas rodas aqui, né? Eu tô super aprendendo e complementando tudo, né? A gente sempre faz essas trocas, então eu já tô louca para te ouvir, querido maravilhoso. Então vamos fazer agora a nossa meditação de ancoramento. Claro. Eu espero que as pessoas já tenham aí pego a água, me digam aí se vocês pegaram a água. Sim. E também, tudo pronto? Sim, Tudo? isso. E deixa eu ver aqui. Carla tá ok. Fabiana. Marcos. Olha só o Marcos na roda. Bem-vindo, Marcos. Então tá, todo mundo pegou a água. Maravilha. Então, deixa eu só entrar aqui no... Eu gravo, né, a meditação aqui também para mandar para um grupo meu, então eu já faço as duas coisas ao mesmo tempo. Então, Útil uso você, como sempre. bem o arquétipo da líder que faz também as coisas. Né? A imperatriz. Então vamos lá. Vou fechar os olhos. Então vamos lá. Fecha os olhos, se concentra agora neste momento. Inspira grande pelo nariz. Enche bem os teus pulmões de ar. E solta o ar delicadamente. Mais uma vez, se conecta com essa energia do aqui e agora, porque é só esse momento que importa. Se conecta com os teus anjos da guarda, teus mentores de luz e toda a egrégora de luz, paz e amor, que nos sustenta, nos protege, nos ilumina, nos guia. Que estejam presentes conosco hoje e em todo sempre. Continue as suas respirações. Quero que você imagine uma esfera de luz dourada ao seu redor, bem forte. Você pode colocar como se fosse uma esfera dentro da outra, para fazer um arco bem forte de proteção, dourada, que está ligado à prosperidade, também à sabedoria.
Se concentra nesse momento, não tem problema que tem barulhos lá fora. Esse é um momento só seu. Eu quero que você se conecte, que você escute o seu coração, que você possa escutar a minha voz a partir do seu coração. Então, respira bem grande mais uma vez. E na próxima respiração que você fizer, eu quero que você imagine que está entrando muito dinheiro para dentro de você. Como você sente esse dinheiro? Como você vê esse dinheiro quando eu digo que é para você colocar dinheiro para dentro de você? Você tem o sentimento que o dinheiro é sujo, que é algo que não faz, que faz mal, ou que não precisa? Você fica confortável com isso? Ou você consegue se nutrir de todo esse dinheiro, receber esse dinheiro, se conectar com essa energia do dinheiro? Algumas pessoas podem estar sentindo o lado direito do corpo de alguma forma diferente. Quem sabe o ouvido, alguém esteja sentindo o ouvido. Então eu quero que você coloque a sua mão direita no seu ouvido direito. E a sua mão esquerda você coloca no seu coração. E continue respirando, lenta e amorosamente. Eu quero que você imagine, que você se conecte agora com a sua criança interior. E que você faça como se você estivesse brincando de telefone sem fio com ela. É como se essa sua mão direita no ouvido direito estivesse potencializando a sua escuta com relação à sua criança interior. Eu quero que você se conecte agora com alguma cena, alguma imagem específica da sua infância. Alguma que venha na sua memória agora. Não precisa forçar, apenas observar. Se não lhe vier nenhuma informação, nenhuma memória, não tem problema. Você pode apoiar a sua cabeça também na sua mão direita, se ficar mais confortável assim. E continue respirando profundamente. Como a sua criança está neste momento? Ela está se sentindo abandonada, sozinha? Ou ela está em volta de outras pessoas? Está tudo bem. Apenas observe a cena. Estamos apenas relembrando. Foque na sua respiração. E se mantenha tranquilo. E se acolha. E eu quero que você repita essas frases. Eu importo. Eu importo. Eu importo. Eu sou importante. Eu sou muito importante. Muito, muito, muito importante. Eu sou realmente muito importante. Eu me importo comigo. Pessoas se importam comigo. Eu sou importante. Eu sou muito importante.
Eu sou importante. Eu sou muito, muito importante. Eu sou importante. Eu importo muito. Muito. E eu me importo comigo. Eu importo comigo. Porque eu me amo profundamente. Porque eu me amo profundamente. Eu me nutro com esse amor. Eu me nutro com todo esse amor. Respira fundo. Eu me importo com você. Eu me importo com você. Tá tudo bem. Não importa o que as pessoas estejam fazendo. Você é importante. Saiba disso, você é muito importante. Você tem algo muito importante que ninguém tem. Só você é capaz de fazer o que você veio fazer aqui. Então saiba que você é muito importante. É importante você expressar sua voz. É importante você expressar seus sentimentos, expressar a sua essência. É importante você, ser quem você veio ser. É importante porque você faz a diferença. Pode soltar sua mão direita agora. Coloque em cima da esquerda, do seu coração. Respira profundo. A vida é fluida. A vida é maravilhosa. Eu amo a vida e a vida me ama. Eu fluo com a vida. Tudo está perfeitamente bem. Eu estou conectado com a minha essência e o meu coração. E hoje eu sei que eu sou muito importante. Que a partir disso eu posso trazer muitas coisas importantes para esse mundo. E que não importa como as pessoas vejam isso. Nem meu pai, nem minha mãe, nem ninguém. Importa é como eu vejo isso. E o quanto isso é importante para mim. Tudo que eu faço por mim. Não faço por mais ninguém. Eu faço por mim. E a partir desse que eu faço por mim, que isso reverbera para o todo. Respira fundo. Eu sou a chave divina na materialização dos processos mais puros de Deus aqui na Terra. Eu me banho com toda a prosperidade, eu recebo tudo que é meu por direito. Porque eu sou merecedor, eu sou merecedora. E eu me abro para receber tudo que eu mereço. Porque eu sirvo com amor na minha existência. Respira e vai voltando aos pouquinhos. Relaxa teus ombros. Relaxa tuas mãos, apoia as tuas mãos sobre as coxas, com as palmas voltadas para cima. Imagina um tubo de luz branca que desce lá do alto da sua lá do coração do Pai Céu, entrando pelo topo da sua cabeça, vai atravessando o seu corpo até chegar ao centro do coração da Mãe Terra, equilibrando os nossos campos, os nossos corpos. Agradeça a sua criança. Eu tomo as rédeas da minha vida. Porque eu sou o adulto. E a minha criança pode confiar em mim. Porque eu sou guiado pela força maior. E por isso eu confio na vida.
E se eu confio na vida, a minha criança confia em mim. E por isso tá tudo bem. Respira grande e vai abrindo seus olhos aos pouquinhos, mexendo suas mãos, mexendo seus pés. Espreguiça. Ah, bom. Ai, gratidão. Gratidão. Muito bom, Ju, muito bom mesmo, de verdade. Incrível. Grande Que bom, canalizadora de energia você é mesmo. que bom. E aí, pessoas já voltaram? Vamos voltando todos os corpos em 3, 2, 1. Vamos voltando. Ai, que bom ler aí os comentários, muito bom. Vlad, tu Os, ar- experiência, alguma coisa? Como foi para ti? os arquétipos de hoje trazem muitas informações, né? Para mim é muito importante essa visualização de fato, né, da criança interior. Eu realmente imaginei o telefone sem fio indo e voltando as informações. E a única coisa que eu consegui realmente dizer o tempo todo é: eu honro a sua história, né? Ou dizer para a mãe também, né, da criança, né, eu honro você, eu honro toda a nossa história. E isso tem tudo a ver com o arquétipo de hoje, né, que não existe um líder ou um rei sem esperança, sem generosidade, sem coração. Nossa, eu Parabéns, me muito arrepiei bom. toda quando tu falou até da mãe, né? Porque a mãe é muito sucesso, né? É a mãe que Sim, manda com certeza. em casa. Que incrível. Então eu vou passar já para ti, que Ah, abençoado, maravilha. tá bom? Passo Maravilha. como é que é? Eu passo o bastão, passo Bastão, eu recebo bastão. isso. Fica à O vontade, bastão, a o casa é bastão hoje sua. é um telefone sem fio. É isso aí. Então tá, a casa é sua, fica à vontade. Maravilha. Então, primeiro, boa noite a todos, né? Boa noite, bom dia, boa tarde. Sejam todos mais que bem-vindos a esse movimento. Antes de mais nada, parabéns, Juliana. Acho que essa roda ela tem um sentido muito harmônico para todos nós. Aí o número 12 também traz um além da liderança aí, né? Que é o arquétipo do próprio universo, né? Acho que os próprios maias, os próprios desenhos dos signos e tudo mais tem sinergia com essa totalidade do 12 aí. Então, assim, não menos importante, eu adoro trazer movimentos e figuras, né? Então, hoje eu resolvi trazer aqui a figura do arquétipo do imperador. Eu não sei se vocês conseguem ver bem aqui, porque eu gosto muito de Eu ouro, tô né? vendo. Eu trouxe Sim, uma tá dando carta, para ver bem, sim. Aham. Bem linda essa então carta dourada. justamente para falar sobre essa prosperidade em si, né? Então, assim, o arquétipo do imperador, ele é um arquétipo, obviamente, uma energia bem masculina, e ele está falando muito dessa paixão, dessa vivacidade, desse entusiasmo, desse poder, né? E o que é esse controle, né? Esse controle que a gente fala ali sobre ter controle. Eu acho que acho não, eu tenho a minha verdade é que o controle ele está muito mais na sabedoria divina, né? Nessa disciplina em conseguir entender todos esses movimentos do que é o controle, mas ele tá em sinergia com o conhecimento, né? E o conhecimento é algo que a gente vai se alimentando de pouquinho em pouquinho e na própria vivência, na própria sabedoria do dia a dia da vida, né? Eu lembro que você comentou ali no final, no comecinho que era para falar um pouco da minha história, né, desse contexto aqui. Então, para quem não me conhece, mais uma vez, eu sou o Vladimir Ovidio, né, eu sou aqui de Curitiba, eu pertenço e gerencio um espaço chamado Bosque Sagrado. Depois a Juliana deixa aqui o link do site, dos arrobas todos do Instagram e tudo mais, para vocês se conectarem aqui comigo também de alguma forma, né. E isso é uma coisa que o próprio universo colocou no meu caminho. Claro que eu possivelmente estava em sinergia para que isso acontecesse de alguma forma. E não menos importante, a gente também tem uma figuração aqui dentro muito importante de um grupo de terapeutas. Então, nós somos um grupo mesmo, né? Hoje estamos em 7 ao todo, né? Isso com a minha gestão. E, além disso, nós temos o espaço de loja e tudo mais aqui. A nossa história é bem bonita. Começou com uma canalização de um perfuminho, nada a ver, entre aspas, né? Mas tem tudo a ver, porque uma energia de uma mãe cigana maravilhosa. E ao longo desses anos, as coisas foram acontecendo. As pessoas começaram a perguntar se tinha um espaço de gastronomia, nós montamos um espaço de gastronomia, e daí veio essa casa maravilhosa que a gente está hoje aqui, e de repente tudo acontece, né?
Então, a vida é uma É sincronicidade incrível, do né, a casa de espaço. vocês. Nossa, é incrível demais. Eu sou muito, né, não posso nem falar muito, sou suspeita, mas eu amo esse espaço. Enfim, né? Você já deu vários cursos aqui dentro, inclusive, né? O último foi o curso de leitura de registro, no qual eu tive o privilégio de participar e que me ajudou também, inclusive, com esse arquétipo de hoje do rei, tá? Que é sobre a questão da visualização, né? Então, o rei, ele visualiza o arquétipo da leitura, da leitura divina do rei, né? Do imperador, e da visualização da compaixão mesmo, né? E como isso é importante, gente, né? Eu sei que às vezes esse movimento, né, do rei, ele traz uma certa impaciência, porque o rei, ele é líder, né? Ele quer para ontem, ele quer gerenciar logo as coisas, né? Mas às vezes a gente precisa trazer essa consciência da virtude do saber esperar. E olha que essa responsabilidade de esperar é algo extremamente difícil e complicado, e muitas vezes, né, pela maioria das vezes, é difícil até a gente gerir isso, né? Então, eu estou trazendo assim em vários tópicos, porque se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar também alguma coisa, eu fico aqui à disposição. Outra coisa que eu coloquei é que o rei, ele traz essa responsabilidade também do conhecimento, né? Mas o conhecimento humano em si, sabe? O conhecimento da própria unidade da família, daquilo que a gente está como, né? Eu, no caso, hoje, filho e companheiro de outra pessoa, né? Então isso também traz uma grande responsabilidade, mas não por ser rei, mas pela figura, né? A figura de como a gente vai conseguir compreender essas diferenças dentro de casa, das situações, das coisas, da maneira de ser, maneira de agir, maneira de pensar. Então, a gente pode trazer também os elementos, né? Porque assim, se eu colocar um outro arquétipo aqui, falando é porque eu adoro um tarô, tá? Então, por isso que eu falo de arquétipo aqui. O, eu gosto muito de falar sobre esses arquétipos, porque para mim inclusive tem a ver com o meu trabalho, né? Então, eu vou trazer aqui para vocês na sequência o arquétipo do rei de espadas. Então, o rei de espadas, ele fala muito dessa visão da ambição, do conhecimento, né? Da ambição e de como ter esse preparo para receber toda essa energia, né? Ele está falando do elemento ar, ele está falando de algo que é mental e de como exercer todo esse poder do mental assim para fora e avante, sabe? E fala de alguém que busca muito o estudo, que busca muito, eu falei do conhecimento ali agora, né? Mas fala também de alguém extremamente educado, polido, sabe aquela coisa assim, daquela pessoa que é rei, né? Que entra, que adentra, que permeia, que fala e de uma maneira mental e alcança o maior número de pessoas, né? Então, assim, o que isso tem a ver com controle, né? Isso tem a ver com essa questão de como gerir todas essas pessoas, de como trazer essas pessoas para você. Então, eu acredito muito que esse arquétipo do rei de espadas, ele está ligado a essas pessoas que geralmente trabalham com advocacia, ou que precisam falar muito entre pessoas, né? Eu vou trazer esses arquétipos, aí cada um vai se identificando com cada um deles, né? Então, assim, todos eles têm um lado positivo, um lado negativo, mas eu não observo tanto como positivo e negativo, eu observo como escolhas e opções, né? A gente pode optar por ser aquilo mais empata e aquele que não é tão empata assim, mas enfim, tá tudo certo, né? Então, esse rei de espadas, ele tá falando de literalmente poder, né? Ele é o ápice do poder. Então, assim, ele está no movimento mais empoderado possível. E como trazer esse arquétipo para o dia a dia, né? Como assumir esse arquétipo do poder no dia a dia. Eu acho que, nesse ponto, a gente fala sobre ter certezas. Então, assim, a gente precisa ter mais certeza em todos os momentos da nossa vida, inclusive nas decisões, mesmo que seja algo extremamente duvidoso. Eu vou dar um exemplo prático do meu exemplo, né? Da minha existência, né? Eu estou aqui passando por alguns processos aqui e estava em dúvida se eu ia abrir um outro espaço ou se eu ia só continuar aqui. E eu acabei tomando uma decisão que é permaneça onde está, fica onde está e está tudo certo. Isso influencia na decisão de várias outras pessoas. Então, assim, olha como esse arquétipo mental do rei de espadas, né, que fala sobre o elemento ar, inclusive,
ele traz algo maduro e às vezes até meio frio, assim. Ele é um arquétipo onde a visão dele é uma visão muito estratégica, né? Então, assim, como ser estratégico, como ter controle dentro de uma estratégia, né? Assim, levando isso para um movimento que não é exatamente você dominar, mas sim gerir e sim ter muita complacência em como fazer isso de uma maneira racional, de uma maneira extremamente mental. Eu estava olhando aqui agorinha, que você colocou aqui sobre a procrastinação, né? Então, assim, o rei de espadas, o arquétipo do rei de espadas, ele é zero procrastinação. Então, esse, quando ele assume o controle do mental dele, ele é zero procrastinação. Então, ele vai tomar a frente dos projetos, ele vai tomar a decisão, ele vai falar sobre a própria vida dele, né? Que é o que você me colocou ali, né? E, assim, tem que ser muito mais inteligente alguém do que ele, né? Para poder, entre aspas, passar a perna ou fazer alguma coisa que não seja sincrônico para ele, enfim. E se eu trouxer os outros arquétipos, você vai entender que isso pode ser muito mais leve. Então, assim, eu começo no mais denso, entre aspas, que eu não acho que isso é denso, acho que isso é uma personalidade, inclusive, e a gente pode ir tratando isso de uma maneira mais leve, assim, sabe? Trazendo outros elementos, como, por exemplo, já falando de outro arquétipo, que é o rei de paus. Conseguem ver bem aqui? Esse, Sim, esse, sim. esse o arquétipo do rei de paus, ele já está falando de uma outra energia, da energia da transformação, literalmente, né? Daquele que não só transforma o ambiente dele, mas o ambiente de todos que permeiam a volta dele. Então, isso é muito incrível, porque não é fácil ser essa pessoa. Ser essa pessoa que domina, entre aspas, tá? Mas é aquela regência, assim, sabe? Então ele pega todo o aspecto que é negativo e traz uma outra vertente. Em outros nomes, é como se fosse o grande Saint-Germain, né? Que vem com toda aquela energia do raio violeta e transmuta toda essa informação. Então, a Sim. gente trazer o arquétipo do rei de espadas, ele é um rei que, além de ser o mental, ele expressa muito a emoção dele. Então, é muito vivo isso. E como expressar isso dentro do controle? Como expressar toda essa emoção dentro de um controle? Só que assim, fale. Não, é que me veio assim, eu estava falando ali, me veio muita informação com relação às empresas mesmo, né? Quando o gestor da empresa, tipo, o dono da empresa, cara, se ele não soubesse expressar de forma saudável, ou se ele não souber, né? Tipo, até com a vida, né? E se ele não Sim, tiver, tipo assim, é isso que tu falou de pegar as coisas negativas, as coisas difíceis que estão acontecendo e transmutar isso em uma coisa positiva, ele não vai conseguir liderar e a empresa não. tipo, vai baixar a vibração quando vê, tipo, todo mundo tá meio que contaminado com isso, porque ele é o centro, né? A partir da energia dele que tudo se movimenta. Então, olha como é importante Sim. o dia de um gestor, né? De um líder de equipe também, né? Então, Impressionante. quando a gente traz a informação do rei de paus, a gente está falando de alguém visionário, tá? Alguém que traz Ele olha todo aquele problema e pensa assim, tipo, não, eu não vejo um problema, eu vejo algo que eu preciso resolver e transmutar, tá? Ele pode não pensar exatamente dessa forma, mas ele vai pensar em algo que ele vai fazer para melhorar aquilo ali de um aspecto geral para todos, sem ter que fazer algo incisivo, sabe? Tipo, ou fazer dentro de um ambiente da empresa, fazer alguma demissão, alguma coisa. É como se fosse um processo de reciclagem, assim. Então, e como trazer esse arquétipo para a vida, né? Então, assim, eu acredito que o rei de paus, o arquétipo do rei de paus, a gente traz na liderança, isso no dia a dia, tendo mais consciência das atitudes, não só de si, mas do outro, né? Mas com um aspecto de visão, um aspecto de espectador, sabe? Quando você começa a observar mais as outras pessoas. Então, assim, essa é uma maneira muito difícil, porque, assim, a gente tem dificuldade em parar e observar, né? Ainda mais falando do elemento fogo, como é uma situação desse do rei de paus, ele tem uma dificuldade em segurar toda essa expressão corporal dele, né? Eu me encaixo muito nesse perfil do rei de paus, inclusive. Tem muito a ver comigo. Talvez tenha a ver com o meu mapa, não sei, enfim. O fato é, esse cara, essa pessoa, essa mulher, esse ser vivo que representa
o rei de paus, e quando você traz esse arquétipo para sua existência daqui agora, quer viver isso aqui agora, eu até deixei claro aqui, ó, ele concretiza muito mais claro os projetos e objetivos dele, entendeu? Então, ele é uma pessoa que realmente vai fazer grandes realizações, né? Eu acho que você também é uma pessoa que representa muito essa energia do rei de paus aí, porque você realmente, quando coloca na cabeça que vai fazer alguma coisa, você faz, você não quer nem saber. Vou fazer e você faz. Você é um grande exemplo, inclusive, desse arquétipo, tá? Então, assim, o que que você, por exemplo, no seu dia a dia, que você coloca para as pessoas que elas podem sintonizar? Eu vejo que você está sempre transformando as suas manhãs com rituais em algo que conecta com você mesma, né? O grande eu sou, que é o teu eu sou. Né? E como você faz isso? Dentro do seu movimento ali. Acho que você caminha, você faz as suas meditações, entra nos seus grupos, cria, transforma. Então, assim, quando a gente está... O movimento terapêutico, inclusive, fala muito sobre isso, né? Nós, terapeutas, temos a responsabilidade de transformar a vida de outras pessoas. Claro que as pessoas precisam estar abertas para essa informação, nem sempre elas estão. Mas se ela transforma o mundo dela, o movimento dela, ela vai transformar o mundo de outras pessoas também. Então, assim, o quão é importante observar esse arquétipo do rei de paus. Talvez eu acho que o mais importante de todos aqui é esse, tá? Porque ele é o rei da transformação. Então, ele vai muito além desse sentimento nosso humano de simplesmente estacionar em coisas ou fazer coisas numa medida. Ele vai muito além. Ele quer não só transformar a vida dele, mas transformar quem está em volta dele. Tá? Se eu levar esse ponto familiar, ele representa literalmente o pai de família. Né? Aquele bem categórico, né? Aquele que é o provedor da família, digamos assim. E não tem nada de errado com isso, tá? Então, para quem se vê, se encaixa nesse perfil aí, para a mulher que se encaixa trabalhando em casa, sendo uma pessoa de casa, isso não tem nenhum. Isso é mérito também, sabe? Então, a gente tem que entender que tudo isso faz sentido em algum momento. E essa própria mulher, inclusive, pode ser o mesmo rei de paus, tá? Ela que está gerindo e transformando positivamente a vida de todo mundo ali dentro. É o coração, né? Então, como ser o coração? Acho que o rei de paus fala do coração, mas de uma maneira muito mais energética, muito mais potente, assim. Não sei se isso faz sentido para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida também, pode perguntar. Não te ouço, Juliana. Então agora eu ia falar e vi que eu tava com o microfone mudo. Não, você tava falando isso e realmente fez muito sentido para mim, e até com relação, assim, a pai, né? Porque quando tu falou pai de família e tal, né? A energia do pai é muito essa energia de buscar dinheiro. Então, assim, ser o provedor, aí a gente tem essa energia de pai dentro da gente, né? A gente tem o pai e tem a mãe, né? Tem, Então, com assim, certeza tem. o pai, ele busca o dinheiro, né? E a mãe, ela mantém o dinheiro em casa. E a mãe também é sucesso. Então, como é importante a gente ter essas duas bases, né? Que a gente falou assim, não tem nada de errado com isso, né? Tipo, se eu sou mulher, né? Ou se, sei lá, moro sozinha, ou se eu moro com outras pessoas e eu ser também a provedora. Só que daí, claro, que dentro, tipo assim, até que ponto, sei lá, estão se aproveitando de mim ou não, né? Porque o certo seria todo mundo ter um pouquinho dessa energia, a não ser quando dois casais moram juntos, né? Que daí um tem mais energia do masculino, outro mais energia do feminino, então um traz mais o acolhimento, o outro traz mais essa ação de buscar o dinheiro. Então, assim, né? Tipo, se complementam, né? Mas manter esse equilíbrio dentro de nós e também dentro das nossas relações, né? Com toda certeza, Ju. Eu acho que isso fala sobre estabilidade, né? Que é um ponto que você colocou ali na nossa roda de ativação, ali, como observar. Se você deseja estabilidade, você tem que compreender esse arquétipo, né? Desse rei de paus ali. Então, só para selar esse arquétipo desse rei, ele, mesmo dentro do ambiente de casa, as duas pessoas podem governar, porque tem espaço para tudo e para todos, né? Então, assim, esse governar, aí nós estamos falando sobre generosidade, tá? Então, assim, não tem como você governar sem o aspecto da generosidade. O outro rei, já levando para o coração, literalmente, que a gente está falando, é o arquétipo do rei de copas. Consegue ver bem, Ju? Que dá para ver bem? Eu gosto muito desse baralho porque, primeiro, ele é muito bonito, né? E segundo, porque as imagens dele são bem harmônicas, traz bem a expressão facial desses arquétipos, né? Então tá, o arquétipo do rei de copas, já falando do elemento água, né? Daquele que faz fluir de uma maneira muito mais leve, não só as emoções, principalmente emoções, mas também todo o ambiente onde ele permeia, né?
Então, assim, esse rei de copas, ele é um rei emocionalmente inteligente. Como colocar esse rei no nosso dia a dia? Esse é o rei que medita, tá? Essa é a pessoa que vai usar a meditação para poder entender um pouco mais da sua própria vibração, do seu próprio movimento. E nessa meditação, essas pessoas vão conseguindo acessar esse grande eu sou de cada um, e ali a gente faz essa conexão com esse arquétipo. Então, tá. Então, esse rei, ele é extremamente maduro, tá? Então, ele realmente representa a pessoa mais velha. Perdão, do que minha garganta hoje é horrível. Eu não sei se tiver alguma coisa ruim aí no áudio, você me fala, tá? Então, assim, ele fala sobre como ter uma estabilidade de controle emocional. Então, assim, como você vai aplicar isso no seu dia a dia? Esse rei, literalmente, é na meditação, é na complacência, é na escuta. Então, esse rei, ele escuta mais, ele é mais amoroso, ele é mais carinhoso. E, assim, eu falo desses arquétipos, assim, cada um deles, eles vão atuar de uma maneira sincrônica dentro do teu movimento, tá? Então, assim, se você faz uma meditação, se você faz uma corrida meditando, se você lava a louça meditando, se você toma banho meditando. Então, cada um desses arquétipos vai assumir essa presença com você através do seu exercício de ancoragem e você vai entender dentro de ti essa mecânica. Porque daí que acontece? A gente começa a dominar o nosso sentimento. E isso é uma coisa tão difícil de fazer hoje em dia, porque a gente anda doente, né, emocionalmente falando, né, porque a gente não sabe lidar com as emoções mais. A nossa criança, ela não aprendeu a lidar com a emoção. Então a gente cresce adulto, agora nesse momento de adulto, e a gente se depara com indiferença, com uma série de outros fatores de não complacência de energia, e daí a gente começa a se perder nos processos. Então, eu não sei exatamente como a gente pode levar isso para o nosso dia a dia, mas eu acredito muito fielmente que a gente possa entender esse arquétipo com algo mais diplomático, com algo mais leve, né? E muito próximo. Aquela coisa bem família, assim, sabe? Tanto que tem mulheres que são assim, né? A maioria das mulheres, na verdade, elas trazem um ambiente muito mais harmônico, carinhoso, dentro desse arquétipo. Então, acho que o Rei de Copas, ele fala muito sobre esse arquétipo feminino, inclusive, né? Carla escreveu: meu marido não trabalha e eu sustento a casa, mas ele me ajuda com tudo dentro de casa. Isso está errado? Não, nunca, jamais, né? Não tem como ele estar errado em relação a isso. Nem você é errada nessa escolha. Eu acho que se vocês se dão bem, se complementam dentro do movimento de vocês, está tudo certo, né? Eu acredito que tem um julgador interno muito maior, né? Então, assim, falando do rei, o rei ele julga, né, a si mesmo. Por isso que ele olha com um olhar não acima, tá? Mas ele olha com um olhar de águia, né? Inclusive, Soberba? não, não, não. Não? Tem gente que assume isso como soberba, mas vou voltar lá no Kim. Olha como é sincrônico. Você me colocou para falar sobre o rei, né? O poder e tal. E o meu Kim é o águia azul, harmônico, Ah, básico, tá? Básico. uau! Esse é o meu Kim, tá? Então, assim, literalmente, o que a águia faz, né? A águia está lá em cima, ela visualiza de longe as coisas, né? Então, assim, Que é eu não muito tô... o arquétipo do líder, né? Total. Sim, exatamente. Então, é isso que eu trago hoje aqui, esse arquétipo da liderança. E o rei é líder, né? E como ser líder de si mesmo? Essa é a parte mais difícil, né? Mas Boa. respondendo aqui a questão da Carla, né? Ah, eu conheço várias pessoas que são o oposto disso, inclusive, né? Que o marido está em casa, inclusive, cuidando dos filhos, e a mulher está na rua provendo. Eu tenho uma amiga médica que tem uma Não, mas eu situação. entendi que é isso que a Carla quis dizer. Acho que é isso. Que ela trabalha e o marido fica em casa. Ah, entendi. Não, É então exatamente isso perfeito. que tu falou. É. Na verdade, Então, a sociedade meio que diz isso, né? No caso, que seria o marido sai para trabalhar, a mulher fica em casa. Mas às vezes a é, gente. Essas trocas de papel, daí, tipo, a é. gente tem que tomar muito cuidado com isso, Jana, porque quando a gente fala de construção social, a gente está falando de algo muito generalizado, né? E as pessoas, sim, nós generalizamos, inclusive, os nossos próprios sentimentos, né?
Por exemplo, eu estou ali passando por um processo e daí eu sinto raiva. Aí a pessoa, não tem que sentir raiva. Meu, tem que sentir raiva sim. A diferença é como que você sente isso e como que você externaliza esse sentimento, né? Então, se eu trago isso para o Rei de Copas, que eu comentei, vou até mostrar de novo aqui, ó. Não, e é como você controla isso dentro de você, né? Tipo, Exato. Que muito eu bom. acho que nós estamos falando do controle como algo muito de conhecimento, né? Como algo em entender o processo, não o controle que nem um controle remoto que você sintoniza alguma coisa. Não, não, não. Esse controle que a gente está falando aqui é você ouvir o seu corpo, ouvir a sua mente, ouvir os seus sentimentos, canalizar isso e ser extremamente harmônico em transmitir isso para outras pessoas, transmitir isso para quem seja, enfim, falando da raiva, né? Então, você está lá sentindo aquela raiva, está naquela emoção, meu, não vai adiantar muito você quebrar um copo na parede, né? Bom, se você quiser quebrar, quebra, o copo é teu, desde que seja teu mesmo copo, né? Mas o fato é, se você está trazendo esse sentimento e quer externalizar isso, internaliza na transmutação energética, transmuta todo esse sentimento, entendeu? Mas sim, sinta raiva, sinta o ódio, sinta as emoções, a gente precisa permitir sentir isso, né? E voltando ao julgador ali, das pessoas, né, que, tipo, essa questão do homem que não pode ficar em casa trabalhando, meu, isso é de cada um, esse julgamento aí, ele é interno. O externo, eu acho que a gente não tem que dar ouvidos no sentido de se importar tanto, assim, com que as pessoas realmente devem pensar sobre nós, enfim. Se eu fosse pensar nisso, eu não estaria nem aqui onde eu estou hoje, para começar assunto, né? Daí o Marx escreveu ali, esse arquétipo das cartas que você está trazendo seriam fragmentos de arquétipo do rei, seria todos dentro dele. Sim, sim. Tanto que eu trouxe no início aqui a carta do imperador, né? O imperador, ele já é o arcano maior, ele já fala de um arcano maior onde ele tem consciência de todo desse conhecimento, né? Os outros reis, eles estão realmente abaixo do imperador. Então, dentro do tarô, o aspecto do imperador, ele é supremo, ele é maior que os outros reis. É como se ele fosse, entre aspas, tá? Um deus, ou um centro energético maior, né? Então, assim, eu acredito que o meu trabalho aqui com vocês hoje é sintonizar o imperador. Então, assim, para você sintonizar esse imperador dentro de você, você precisa se conhecer. Então, se você não se conhece a fundo, né? E a gente morre aprendendo isso, tá? Mas à medida da vida que você vai circundando as coisas, vai vivendo, vai promovendo esse movimento de vida do agora, teu, pensando, não a longo prazo, mas também não a curto, mas assim, pensando na frente, pensando ou visionando, né? Imaginando o que possa estar acontecendo. Você aprende a ter esse feeling natural. É uma coisa muito louca isso. Eu não sei nem como descrever isso para você, porque eu hoje, com 38 anos, eu jamais imaginei na minha vida que eu ia estar onde eu estou. Talvez até me faltava um pouco mais de esperança, um pouco mais de conhecimento mesmo, né? Do meu próprio poder. Então, hoje eu me coloco numa condição onde realmente eu não diria nem controle emocional, tá? Porque acho que é uma coisa bem difícil a gente conseguir conquistar. Mas eu tenho amplitude emocional. Eu consigo ampliar a visão dos meus sentimentos e canalizar ele da melhor maneira possível. Que seja leve, que seja vivido isso, externalizado isso de uma maneira muito harmônica e com muita empatia e generosidade comigo mesmo, sabe? Então, a Ana falou, né? Controle emocional. Então, assim, eu não sei dizer para você o que é controle emocional. Eu digo para você o que é conhecimento emocional. Então, eu tenho conhecimento emocional sobre mim, né? E aplico isso nos meus movimentos terapêuticos, das pessoas que eu conheço, aplico isso em casa, e mesmo assim, às vezes, entre aspas, tá? Bem entre aspas, eu posso estar errando, né? Porque esse certo e errado não existe, isso é julgamento. Então, eu posso, às vezes, fazer as melhores escolhas, às vezes, fazer não as melhores escolhas, e tá tudo certo. E realmente está tudo certo. Ju, quer Sim, falar então, alguma agora, coisa? eu só senti de falar com relação ao que a Ana falou de controle emocional, né? Só para complementar, assim, eu achei muito bom o que tu trouxe com relação a isso, né? Mas eu acho que quando a gente fala de controle emocional, seria naquela situação, assim, de... A gente age, às vezes, muito por impulso, né? Então, assim, pensando, às vezes, no líder, né? Claro, daí trazendo isso para nossa vida, no nosso dia a dia, as coisas acontecem. Como a gente age por instinto, né? Age, às vezes, daí, sei lá, enfia os pés pelas mãos, como as pessoas falam, né? Uhum.
emocional seria meio que isso, sabe? Porque, no caso, o Vlad trouxe pra gente com relação a gente, né, se conhecer e tal, pra gente conseguir, então, né, meio que trazer esse controle emocional. Mas o controle emocional seria, acho que isso, assim, a gente respirar fundo antes de agir, né? Tipo assim, antes de agir, pega um copinho d'água, né? Aqui, ó, toma um copinho d'água, dá uma relaxada, dá uma caminhada, ó, aqui, né? Tipo, vai dando uma... Aí, entendeu? Depois tu volta, respira fundo, e tu pensa como é que tu vai responder. Daí, assim, tipo, né, o que tu vai fazer. E daí você pensa, assim, no outro, quem sabe, né? Em vez de pensar como eu gostaria de receber essa informação, ou como eu gostaria que falassem comigo, como né? Gostaria que resolvesse a situação com relação a mim também. Então, a gente ter mais essa empatia também que o Vlad trouxe antes também. Então, acho que o controle emocional seria isso, sabe? Tipo, primeiro respira, processa. Uhum. Porque às vezes a gente quer responder, não precisa responder tudo na hora, não precisa Não. fazer na hora. Ninguém é obrigado, né? Então, o respira, traz esse controle, entende por que tu sentiu tanta raiva por isso, por que tu sentiu tanto sofrimento por isso, por que tu sentiu tanto medo com isso. Depois, decide, resolve. E isso tem a ver com controle, né? Que é o conhecimento mesmo, né? Você se conhecer, você entender os seus gatilhos, né? Seus gatilhos internos. Então, assim, umas ferramentas muito boas da gente se conhecer. Mapa astrológico, né? Isso ajuda a gente a se conhecer e conectar um pouco mais com as nossas deficiências e as nossas eficiências, né? Outra coisa, eu estudo muito Cabala, então dentro da Cabala fala muito sobre esse aspecto aí também desse julgador interno, desse conhecimento que a gente precisa ter de si mesmo, né? E acho que você agora falando sobre os Kins, né, Juliana, isso também é uma virtude de conhecimento, de autoconhecimento, digamos assim, né? Eu lembro que num dos textos que você colocou lá, que a gente ia trabalhar sobre a procrastinação, né? Então, se eu trago o Rei de Copas aqui, ele não é o rei que procrastina, mas ele é o rei que observa a procrastinação alheia, tá? Para que ele consiga atuar dentro do campo energético, não só dele, mas do campo onde ele está atuando ali, né? E assim, gente, a gente nunca atua dentro só do nosso campo, tá? Por mais que a gente faça os movimentos individuais, por mais que a gente faça, entre aspas, as coisas na nossa solitude, estamos sempre em sintonia com algo ou alguém. Tá? Isso mesmo por celular, isso mesmo vizinho. Às vezes você está aqui numa frequência A e aqui em cima está rolando uma outra coisa, está em frequência B, e aquela frequência vai atuar no teu campo, não tem como não. Porque nós somos processo de vibração, então a gente está em constante vibração com tudo, entendeu? E com esse todo maravilhoso que é o universo. Eu acho que eu falo muito esse eu acho, mas na verdade eu tenho certeza, né? A vida é uma grande sincronicidade, nós somos grandes seres sincrônicos. Nós estamos em uma fragilidade emocional muito grande, né? Porque somos muitas pessoas hoje nesse mundo, mas além disso, a gente também tem um sentimento de amorosidade muito grande, de harmonia muito grande, apesar de às vezes não parecer, né? Isso a gente vê até mesmo em rede social, né? A diferença de visões em relação à política, em relação a coisas, posicionamentos e tudo mais. Existe tanta essa mistura de coisas, a gente acaba se perdendo nesses sentimentos e ali acaba exercendo esse líder ali, né? Da informação ou da desinformação, dependendo do contexto e visão de cada um. Mas o fato é como ter controle disso, né? Como levar isso para a vida e como colocar isso em prática. Então, eu acho que o controle emocional ele vem como algo que você precisa se não policiar, acho que essa palavra é um pouco pesada, mas polir algo que está ali latente, às vezes não é tão legal, né? E às vezes, se você se observa no ponto de campo de visão de outras pessoas, a gente consegue entender esse polimento que a gente precisa fazer, né? Quer falar mais alguma coisa, Ju? Sobre finalizando esse aqui? Que daí eu vou trazer o outro rei aqui, que é um rei bem legal. Posso mandar bala? Então, beleza. Então, ó, se alguém tiver alguma dúvida, pode escrever ali, tá, para mim. Então, aqui, o próximo rei, e não menos importante, é o rei de ouros ou de pentáculos, dependendo do oráculo, né? Esse aqui fala sobre o rei de pentáculos. Então, quem que é o rei de ouros? Esse é o rei do dinheiro, tá? Então, o rei da materialização, o rei daquele... Uhul, esse eu quero para mim. Esse... Então, vamos falar sobre esse arquétipo, de como trazer ele. Esse eu garanto que todo mundo quer, Vlad. Ah, com Ó, certeza, todo né? mundo falando ali, eu quero. Eu quero, eu também quero.
Será que quer mesmo? Que a gente quer, e tá cheio dos bloqueios ali que não tá sabendo receber. E sabe por que que ele não chega na gente, esse rei? Porque a gente, por vários momentos, nós nos colocamos no papel de vítima. Então, assim, do drama, né? Da intolerância. Então, assim, quando a gente está nesse processo, esse rei não chega, esse arquétipo não chega até a gente. E, cara, como é difícil tirar essa energia. Porque o ser humano é movido através do ego, né? Então, assim, esse ego, ele não tem que ser controlado, mas ele tem que ser muito bem observado, né? E daí, se a gente traz para o arquétipo da energia, né? Dos elementos, né? O rei de ouros, nós estamos falando do elemento terra, daqueles que trabalham muito. Então, geralmente, esse arquétipo trabalha, demora para alcançar, sofre muito, e tem aquele velho dogma, né, de achar que ele vai alcançar o sucesso através de muito esforço, muito trabalho. Eu quase fui assim quando era, porque eu sou um bom capricorniano, né? Então, assim, o capricorniano já nasce com esse arquétipo, né? Eu preciso trabalhar duro a vida inteira para conseguir chegar onde eu preciso chegar. E, na verdade, eu não preciso sofrer tanto para alcançar o que eu desejo. Eu acho que se eu tenho essa confiança, né? Eu acredito no processo. Então, assim, quando vem a dificuldade, eu mais observo ela do que vivo ela tão latente, sabe? Às vezes é difícil para a gente, às vezes é difícil, né? Ainda mais quando envolve sentimento, a gente fica num movimento, não de procrastinação, mas num movimento de lentidão, a gente se coloca numa certa lentidão, né? E daí esse arquétipo do rei de ouros ali, ele fala sobre essa inteligência emocional na veia, na prática, né? E assim, com muita criatividade, com muito equilíbrio, e como ter equilíbrio dentro desse movimento. Eu acho que a parte mais difícil é ter equilíbrio emocional dentro dessa circunstância, né? Então, cada um tem um movimento de vida, cada um está passando por um processo, um movimento A, B e C, e a gente tem que ser empático e entender esse movimento, né? Então, assim, quando a gente traz esse arquétipo, ele já traz o movimento da sabedoria. Então, assim, quando a gente alcança esse arquétipo do rei de ouros, nós geralmente já tem um grau de conhecimento da própria existência, né? Então, assim, eu me coloco nesse lugar hoje do rei de ouros justamente porque eu estou em processo de visualização desse rei, de empoderação desse cara, entendeu? Para que ele me traga toda essa coisa do desafio, mas com uma certa sagacidade, com uma certa leveza e com uma certa confiança, né? Que é a parte mais difícil, é confiar no processo. Que mais? Esse rei também, ele, apesar de não parecer, né, às vezes tem uma coisa do aspecto durão, assim, mas ele é uma pessoa que está aberta para receber carinho, para oferecer carinho, e esse carinho tem que ser com a gente também, né? Eu acho que quando a gente se abraça muito, quando a gente observa o nosso movimento de maneira harmônica ali, a gente acaba acessando esse rei, né? Então, ele é um rei que fala, inclusive, sobre a psicologia. Então, assim, quando a gente está em movimentos terapêuticos, quando a gente está em circunstâncias que a gente está se colocando para se conhecer, a gente acaba acessando essas informações. A Paula falou, tenho muitas crenças porque eu vi a minha vida inteira meu pai falando que tinha que trabalhar muito, que era difícil e que tínhamos que economizar e não gastar dinheiro. Cara, acho que isso é para todo mundo, né? Enfim, essa galera dos 30 a mais aí vai saber o que a Paula falou ali, né? Porque é uma construção social mesmo, faz parte, né? Quem nasceu ali nos anos 80, 90, tá claramente com isso ainda aqui dentro, ó. Mesmo eu que já trabalhei muito nessa informação, claro, obviamente ainda tenho parte dessa crença ali, né? Como tirar essa crença? A partir de agora, tendo consciência da sua totalidade, consciência das suas virtudes, consciência dessa coisa desafiadora que é a vida, mas com muita confiança de que aquilo é para você, entendeu? E como ter essa confiança, tá? A gente tem dificuldade em compreender essa liderança, né? Então, assim, confia no processo e vai. Literalmente, solta o carro na banguela e vai embora. Ah, mas vai bater, não sei o que, cara. Quando chegar a hora, não vai bater, porque você vai saber dirigir esse lance, vai saber colocar esse movimento que você precisa, né? Materialização de coisas. Para você materializar, você tem primeiro que se pôr em desafio. Você nunca vai chegar no teu ponto
de quebrar essa crença ali, né? Eu preciso economizar. Você precisa gerir o seu dinheiro, você precisa gerir as suas energias, você precisa colocar isso como algo possível, né? Não colocar o dinheiro embaixo do colchão, mas hoje em dia a gente investe dinheiro, a gente faz dinheiro com dinheiro. Então, assim, esse arquétipo de dinheiro é uma coisa muito positiva, né? Eu sou muito amigo do dinheiro, então, assim, ele é meu amigo também, meu melhor amigo, digamos assim, né? Você dá o passe e Deus coloca o chão, com toda certeza. Isso é um fato, né? E o que que é o Deus, né? O Deus, além de ser uma energia suprema, é a sua própria energia, porque nós somos centelha desse mesmo Deus. Então, como você tem essa confiança dentro de você, você acessa essa informação e você, cara, você vai mesmo, porque não tem como não ir. É impossível você não entrar no movimento se você não tem a certeza, entendeu? Essa certeza da totalidade, sabe? Do confiar no todo, né? Inclusive, eu coloquei a senha do nosso Wi-Fi aqui, como somos todos um, né? Que o nosso espaço aqui do Boss Sagrado fala muito sobre essa expansão de consciência. O que que é expansão de consciência? É você entender que você não precisa buscar o centro, né? Você precisa buscar a borda, é chegar mais longe da borda possível, mais longe do centro possível, para você observar muito mais seus próprios movimentos. Movimento de vida, movimento entre pessoas, movimento entre relações. E assim, não é fazer isso como algo frio, né? Mas fazer isso como algo sincrônico, com muita harmonia no coração, com muita gratidão, ou como a positividade fala, né? Paz, amor e gratidão. E assim, como ter paz na vida? Como sentir gratidão? Como sentir amor? Se eu não amo a mim mesmo, eu não amo as outras pessoas. Eu não amo as outras coisas. Eu não estou sincrônico com os movimentos. Então, primeiro é compreender todo esse movimento que acontece aqui dentro. Essa harmonia desse sentimento, sabe? Para você conseguir entrar num mood de positividade, mas sem a toxicidade dessa positividade, né? Inclusive, a gente como terapeuta, e eu vejo muitos movimentos aqui, né? Acompanho muitos canais aqui, a fala ela vai se encaixar sempre para alguém que está ali aberto para ouvir aquilo, né? Mas por vezes eu percebo que é um pouco tóxico também, né? Nós somos tóxicos em todos os momentos da nossa vida, em algum grau, entendeu? Inclusive eu aqui posso estar sendo tóxico sem nem perceber. E assim, mas eu tenho leveza e consciência que isso pode trazer para outras pessoas algo importante para a vida delas, entendeu? Assim como trouxe para minha vida. Então, assim, eu sou um exemplo prático, né, de como as coisas a gente pode entrar no movimento sincrônico de confiança, né? Então, eu assumi esse arquétipo do imperador literalmente, entendeu? Então, assim, eu tenho, é uma afirmação para vocês, inclusive, tá? Eu tenho consciência da minha totalidade. Eu tenho consciência do meu poder. A Ju, na meditação, no começo ali, falou, né, desse empoderamento. Eu sou importante. E sim, você é importante, né? E não de maneira egoísta ou egocêntrica, mas o importante é entender que o teu lugar é onde você está. E você precisa fazer o melhor nesse lugar, seja o que você for. Que você não é maior, nem menor, nem equiparado com ninguém. Você é único, nós somos únicos. Cada movimento de cada ser humano é único. Então, cada energia de cada pessoa é única. Nós somos únicos nesse universo. A minha energia ela é una, entendeu? Com várias outras, mas eu sou um ser único. Hoje, em experiência humana, eu sou único. Isso é incrível, isso é mágico. E como fazer isso o meu melhor? E assim, eu vou viver meus processos, eu vou entender as minhas dores, eu vou passar pelos processos, entendeu? Eu vou me amar muito, e o que não significa que eu não vou sentir dor, eu não vou sentir arrependimento, eu não vou fazer escolhas ruins às vezes, né? Ou não as melhores escolhas, eu gosto de falar mais assim, né? Isso só significa que eu estou aberto para receber, aberto para merecer, entendeu? E aberto para interagir com outras pessoas e ofertar esse conhecimento também de alguma forma, né? Enfim, eu acho que essa fragilidade que a gente tem, né, de entender esses movimentos de liderança, tem a ver com o projeto da nossa própria vida, né? O que que eu sou? O que que eu quero? O que que o meu corpo deseja? O que que a minha mente deseja? O que de fato eu estou buscando? Qual que é o meu propósito de alma, né? E às vezes o propósito de alma está ligado ao que você faz hoje no trabalho, entendeu? Mas se de repente não está, se o seu trabalho é algo que você está exercendo de maneira mecânica, é a hora de você realmente fazer uma boa observação na tua vida e entender outros caminhos, né? E abrir possibilidades para outras propostas, outros projetos.
Então, assim, essa procrastinação, inclusive nessa tomada de decisão, é algo que permeia uma galera gigantesca nesse mundo. Porque a gente vive num sistema capitalista, né? Então a gente tem que compreender esse sistema, que é quase uma religião, digamos assim, né? Que também coloca os dogmas na vida da gente de uma certa forma, né? E como trazer esse movimento do dia a dia, da roda de Sansara, como algo leve. Que para muita gente é chato acordar às 7 da manhã, ter que pegar um ônibus, trabalhar e tudo mais, né? E se aquilo não está sincrônico para você, você precisa entender que aquilo é necessário naquele momento e buscar um outro movimento, né? Estudar, se conhecer, se comprometer, né? Comprometer-se, ó, falei até bonito agora, para colocar outros movimentos na vida, entendeu? Eu trabalhei a vida inteira dentro de empresas, de coisas corporativas, assim, e não foi fácil a decisão, né, de encerrar um movimento e me abrir para outro movimento, né? E essa mudança, ela trouxe uma coisa gradativa, tá? Ela começou muito pequenininha, tá? Porque eu comecei fazendo perfume para casa e daí, de repente, eu estou aqui dentro de um espaço terapêutico com outras pessoas e me evoluindo e dando a oportunidade para as pessoas evoluírem juntos comigo. Então, e claro que eu também estou no processo de aprendizagem, não sou melhor nem maior que a galera que está aqui junto, mas a gente é sincrônico no processo. E isso para mim é mágico, sabe? Conseguem ver que é uma parte da flor da vida. Então, assim, eu acredito muito nessa geometria das coisas, no sentimento das coisas. Então, eu coloco o meu sentimento naquilo que eu faço. Porque eu faço com Eu não amor, sei. eu faço com coração. Pode falar, Desculpa, Ju. Vlad, de te interromper, mas é porque na hora que acho que travou bem na hora que tu foi mostrar alguma coisa da flor da vida, eu não consegui ver. Ah, tá. Eu volto aqui, ó. Dá só um tempo, porque acho que quando tu mexeu ali, tá travando, ó. Travou de novo a tua imagem. Então deixa eu só ver o que que vai. Bem, Deixa eu ver se volta, porque tu tá travado para mim. Não sei se para as outras pessoas também. É, não... tá. Lá. Peraí, tá travado para mim, é que não consigo. Oi. Agora tu voltou, Eu tô mas te vendo bem, para mim. Então não vou nem mexer na tela desse computador. então não mexe mais, porque no fim não deu. Depois Tá digitem bom. no Google aí, gente. Diz o nome Árvore do da arquétipo aí pra vida. galera. Árvore da vida. Pesquisem aí, árvore da vida. A árvore da vida. E podem pesquisar também como a árvore da vida segundo a Cabala, tá? Ela tem umas coisas bem legais ali. Inclusive, para quem mora em São Paulo, quiser se conectar ali com o pessoal do movimento, acho super bacana. Depois eu deixo o arroba deles aqui também para vocês se conectarem. Enfim, só para selar esse campo, então, do movimento do poder, né? Da liderança, do tem um controle, né? Eu acho que a gente precisa compreender cada movimento na vida da gente, nós precisamos ter ciência do processo que cada um está, e encarar isso não com positividade tóxica, mas sim com confiança de que aquilo é um momento. Seja o teu momento bom, seja o teu momento difícil para você, um momento que possa estar sendo ruim, ele é um movimento para o seu crescimento, a sua evolução. E quando a gente se coloca no papel de espectador da vida, a gente sai do papel da vítima, tá? A gente sai desse papel da procrastinação e começa a fazer outros movimentos de ações. E assim, que seja minúscula, mas tenha esse controle em agir, sabe? Eu vou fazer o meu movimento, eu vou fazer a minha mudança, sabe? E é interna, começa de dentro, seu cardíaco, para fora. Então, coloca isso como uma verdade. Assuma a verdade do seu coração, assuma a verdade do seu corpo, assuma a verdade da sua alma e faça os seus movimentos que você vai ser rei de si mesmo, entendeu? E vai aprender a liderar a sua própria existência como algo harmônico e sincrônico. E é óbvio que a gente vai começar a ter vários gatilhos de sincronicidade aí, né? Eu sempre vejo horas iguais, vejo movimentos de tipo, carros iguais, quando estou dirigindo, passa um carro, passa outro igual, fico, mas o que isso quer dizer, né? Às vezes não quer dizer nada, assim, mas a mente, ela está vibrando no processo de sincronicidade. Então, essas sincronicidades, elas acontecem para afirmar que você está tomando as suas melhores decisões. Ela vem, o universo, ele vem colocar para você como algo sincrônico, de que você está fazendo aquilo que é o melhor do teu momento.
seja benéfico naquele exato momento para você, ou não tão benéfico assim, mas aí você para, observa e entende se isso faz sentido para você ou não. Maravilhoso! Ó, Não, e é eu bem isso, trouxe né? Quando a gente para estar atento, né? Para pegar esses sinais aí que tu tá falando. com toda O universo tá sempre se certeza. Eu conectando, gosto muito sempre. desse oráculo. Eu sou o cara dos oráculos, né? Então, eu gosto muito desse Ó. livro aqui, ó. Olha lá. Esse aqui, Cura Prática, né? Então, Cura Vibracional Prática. Inclusive, o nome da pessoa que escreve o livro, que escreveu o livro, chama Rovena. Pasmem, enfim. Olha Pois só. é. E daí, obviamente, antes mesmo de começar o nosso movimento aqui, antes de entrar na live e tudo, eu tirei uma carta, né? São várias cartas aqui, e elas falam sobre luz e sombra ao mesmo tempo. E olha só, saiu a sombra, que é a essência aqui no caso da carta, tá? E a sombra hoje fala sobre poder. Ah, eu vou até salientar antes de falar sobre isso, né? Então, assim, quando a gente fala de luz e sombra, quando a gente fala de força e poder, a gente tem que associar esses arquétipos, certo? Por detrás de uma grande luz existe uma grande sombra. E nós somos exemplos dessa grande luz e nós somos exemplos dessa grande sombra, tá? A luz, ela vem para trazer a força, né? Que é o conhecimento, a generosidade, a sabedoria e tudo isso de extremamente positivo na vida, né? E a sombra, além da densidade, ela vem também trazer o poder, né? A manipulação de maneira orgânica, de maneira centrada, ordenada, porque, por exemplo, dentro de uma empresa você precisa manipular coisas, né? E manipular processos, e assim, não é manipular pessoas no sentido de fazer algo extremamente para si, mas manipular para um grupo, né? E fazer com que isso seja algo positivo. Olha só que louco. Então, assim, o poder, ele tem a sua necessidade. A sombra faz parte da nossa existência, né? E a nossa sombra de hoje, segundo a cura vibracional, fala sobre essência. Eu não sei se dá para ver bem aí, ó. Mas o número é 88. Olha o número desse negócio. Olha, da prosperidade total. Pois é, e olha o arquétipo do desenho, que lindo, Incrível. dá para ver bem o desenho, né? Então, assim, Lindo. eu vou ler só um trechinho muito pequeno aqui, só para sintonizar mesmo aqui, né? Ele fala assim, destile e refine. O que que isso tem a ver com a essência? Nós, como seres humanos, né, nós estamos no processo em estar seres humanos para realmente nos definir e nos refinar, né? Essa alma precisa refinar. Nosso processo de evolução está em se conhecer. Mas olha só, e isso aqui, se vocês quiserem fazer isso como um movimento de uma breve meditação, se quiserem respirar, fechar os olhos e visualizar isso aqui, porque é bem bacana. Então, ó, visualize e sinta a essência como um voo da borboleta do seu corpo de luz. A essência diz: transmita e refine, emerja e voe, transforme toda energia grosseira na pura essência do teu ser. Então, assim, quando a gente fala de energia grosseira, a gente fala dessa coisa do modo automático, né? Às vezes a gente está no modo automático da vida. Então, saia agora desse modo automático, porque isso é horrível, tá? Isso não é você. A sua verdade não é estar no modo automático. Você assuma a rédea do teu poder, da tua vida, entendeu? A sua essência é um corpo-luz. Então, assim, em matéria, lá no nosso DNA, tem o complemento da criação, tem um complemento do divino. E quando você fala da esfera dourada, lá no começo, é essa esfera da angelicalidade, não sei se essa palavra existe, mas está solta agora aqui, a coisa do divino mesmo, de confiar e acreditar em cada passo que você tem na tua vida, né? A nossa afirmação para hoje, para sintonizar e fechar isso aqui com chave de ouro é: eu confio no processo de refinamento energético que sinto e recebo mais a luz amor nas minhas células todos os dias. Então, assim, que a energia divina esteja dentro de você, que o campo da prosperidade, da abundância, não só terrena, mas, sabe, da alma, da tua alma, esteja dentro de você. Refine os seus sentimentos para que você encontre o teu melhor. Faça o teu melhor para ti e aprenda a compartilhar isso para outras pessoas. E entenda que o processo de vibração, ele traz algo muito positivo dentro do nosso campo energético.
E se você está bem contigo mesmo, cara, você vai estar bem com outras pessoas, não tem como. É impossível, humanamente impossível, digamos assim. Você não está bem contigo e você estar bem contigo e não estar bem com outras pessoas. As coisas são harmônicas, não tem como. Sim. Eu vou só complementar uma coisa que tu tava falando umas falas aí, e, bom, eu adorei, primeiro que eu quero dizer que eu adorei a cartinha ali, enfim, mas tu falou antes de tirar a cartinha, tu tava falando sobre manipulação, né? Aham. Tem um conhecimento, uma informação muito importante, porque, assim, eu trabalho com desenvolvimento pessoal há muitos anos, né? Eu comecei a trabalhar com marketing de relacionamento lá 10 anos atrás, e agora eu voltei a trabalhar com isso em paralelo, né? Então eu trabalho com liderança de equipes dentro da Hive, né? Que é uma empresa fantástica. E quando eu comecei a aprender sobre liderança, olha que interessante, né? Porque o que acontece? Quando a gente precisa, às vezes, se comunicar com as pessoas, às vezes a gente precisa fazer de uma maneira que a gente consiga levar a informação para a pessoa, porque às vezes a pessoa tem tantas crenças, tantos bloqueios, que às vezes, tanto no PNL, às vezes no PNL eles ensinam isso, né? Às vezes tu tá falando com uma pessoa, se ela fecha os braços, e tu pode, inclusive, perceber se tu faz isso, né? Porque eu fazia muito isso, para te ver como a gente está inconscientemente, às vezes, fechado para a vida e para as informações que a gente está recebendo para evoluir. Então, às vezes, tu tá falando com a pessoa fecha os braços, assim, né? Tipo, cruza os braços, ela tá se protegendo da própria informação que tu tá trazendo para ela, tá? E isso é inconsciente, eu fazia muito isso, tá? Outra coisa também, quando a gente vai falar com a pessoa, e eu tinha muito esse vício, tá? Eu garanto que várias pessoas vão se acusar aí que tem. Às vezes a pessoa te traz uma informação e tu vai concordar até com ela, só que em vez de falar assim, ó, sim, verdade, tu fala assim, não, verdade, porque, tipo assim, tu de certa forma tu não quer, né, tipo, não quer, tipo, mostrar para ela que tu está à deriva da informação que ela tá te trazendo. Olha que interessante. Daí tem um livro que a gente estimula muitas pessoas a lerem, quem está estudando sobre liderança, né, quem quer estudar sobre negócio, sobre relacionamentos dentro das empresas, que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, tá? Que é um livro incrível, até eu acabei não lendo, eu escutei o audiobook, que eu prefiro, né? Às vezes eu estou fazendo minhas atividades, então eu boto audiobooks. E ele é muito interessante. Quando me falaram sobre isso, eu pensei assim, nossa, mas que estranho, não tá me ensinando a manipular as pessoas. Mas na verdade, não, às vezes é só a gente aprender a se comunicar de uma forma mais suave para que essa informação chegue para a pessoa, porque às vezes a pessoa está tão fechada, ela está pedindo para o universo, eu quero melhorar de vida. E daí, no fim, às vezes, tu encontra uma pessoa que está querendo te trazer informações e tu se fecha para essa informação Tá e de não. braço cruzado lá, assim, para informação. Exato, daí tá, tipo assim, fechado para informação. Então, a gente que é líder, às vezes, precisa aprender formas diferentes de se comunicar para conseguir fazer com que essa informação realmente chegue até a pessoa, para que daí ela possa ver, né, tipo, analisar se isso é bom para ela, se isso não é bom para ela, né? Então, até eu selecionei aqui, ó, eu vou mostrar a tela para vocês, que eu selecionei para vocês aqui uns livros que eu quero indicar para quem para empresas, assim, né? Quem busca se aperfeiçoar um pouquinho mais, estudar um pouquinho mais sobre negócio, sobre empresa, sobre liderança. Então, já está aparecendo aí para você, né? Tá Então, um aparecendo. deles é esse, O Poder da Ação, é muito bom, tá? O Poder do Hábito também é muito bom. O Poder do Hábito, tá? O Segredo de Milionária. Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, que eu já tinha falado, que é os 5 ali. Mindset. Pai Rico, Pai Pobre, que impressionantemente eu converso com as pessoas e pergunto se elas já leram, a maioria disse que, já ouviu falar, ou, até tenho o livro, mas nunca li. Então, assim, né, tipo, precisamos buscar informação para evoluir, né, gente? Daí o negócio Uhum. 21, que é incrível, incrível, tá? Que o negócio século 21 é do mesmo autor do Pai Rico, Pai Pobre, que é o Robert Kiyosaki. E ele veio depois, tá? Então, ele é um livro muito bom. Inclusive, quando eu comecei a ler, parecia, até na nossa geração dos 30 anos, que tu estava falando dos 30 anos, quando eu comecei a ler o negócio século 21, é como se eu estivesse lendo uma própria agenda minha do meu eu do futuro. Porque eu ficava lendo e eu ficava pensando assim, ó, nossa, realmente eu passei por tudo isso. Nossa, realmente está sendo assim agora. Então vai ser assim agora no futuro. Tipo assim, impressionante, tá? O livro é muito bom. Tem um que eu coloquei aqui que é a Escola de Negócios, tá? Que gente, tem audiobook para tudo isso no YouTube. Você não precisa comprar o livro, vocês podem pesquisar na internet esses títulos, tem vários audiobooks para ti. Mas, ó, Juliana, se a gente quer um movimento de prosperidade e abundância, a gente tem que aprender a investir na gente, tá? Então, a pessoa Muito. prestigiar um autor, prestigiar na compra de um livro, independente se ele vai ser um livro que vai ler no Kindle, ou, enfim, né?
Comprem, gente, prosperem, traga. A energia do dinheiro é uma coisa que precisa fluir. Ela flui quando você faz os pequenos investimentos na sua vida. Isso. Né? A gente às vezes vê os investimentos para evolução como gastos, né? A gente tem que entender que não, às vezes a gente gasta, né? A gente investe ali, sei lá, R$ 1.000, e esses R$ 1.000 às vezes vão transformar completamente tua vida e vão te trazer prosperidade. Então, como a gente às vezes Até na compra da balinha, né? Que a gente vai, às vezes, no posto fazer alguma coisa, vai lá e compra balinha. Ai, tô gastando. Não, você não tá gastando, você está investindo no teu pequeno prazer, entendeu? E tem que honrar todos esses Exatamente, clientes, perfeito. porque isso é maravilhoso, entendeu? Como essas crenças, né, que a gente não consegue ver, então, a prosperidade e a abundância. E o líder tem muito isso, né? Daí, ó, quem enriquece, seja foda, enfodere-se e a arte de acontecer. São livros muito legais. É do Caio Carneiro. Muito bom. É porque ele traz bastante conhecimento, é muito bom. São livros bem, bem bons, tá? Então, trouxe aí algumas dicas aí para quem quiser. Perfeito. De encerrarmos, não sei se tu vai falar mais alguma coisa, Vlad. Não. Na verdade, eu acho que eu falei bastante, até espumei o canto da boca, que mentira. Não, eu gostaria de deixar assim, né? Então, para as pessoas que estão aqui conectadas com a gente e para quem vai se conectar com a gente aqui de alguma forma, que o melhor aconteça sempre para vocês, tá? E que esse melhor seja sempre o teu melhor também. Ah, Juliana, já caiu a carta, Ju. É essa aí, tá? Não, caíram 3, eu já juntei aqui, não tem. Não seja assim, caiu as 3, vai as 3. Não, é que assim, eu tô encerrando as rodas sempre com uma carta de ativação quântica de De poder. poder. É. Não menos importante do dia do líder, né? Então são 144 cartinhas e eu tô tirando uma, então, para representar a informação do que a gente trouxe na roda. Então, vamos ver qual é a frase. A gente vai ter que falar 21 dias aí para ancorar essas informações dentro de nós. Tô dentro. Então, vamos ver aqui. Sintonize, acredite. Tipo, do rei. Que assim seja. A vida é feita de tentativas e acertos. Continue. E seguimos adiante. Não é erros, são acertos. Olha que interessante. Acerto. Não, são tentativas. A vida é feita de tentativas e acertos. Tentativas já são acertos, não são erros. Sabe uma coisa que eu sempre escuto? Com tudo que a gente faz. Olha uma coisa que eu sempre escuto nos meus atendimentos, né? Eu terminei um relacionamento e tal, durou X anos e não deu certo. Cara, deu certo X anos, entendeu? Foi importante o movimento. E daí você seguiu adiante, porque você evoluiu em alguma forma, entendeu? Ou amou, transmutou, enfim, é levar com leveza a informação, entendeu? Perfeito. É isso. Fantástico, essa frase veio muito para fechar mesmo, Thiago, porque assim, líder pensa muito assim, cara, não tô errando, eu tô me aprimorando, eu estou aprendendo com tudo isso, com essas tentativas, e estou acertando sempre, porque eu tô me tornando cada vez melhor, né? Eu volto na palavra aqui, ó. Destile e refine. Destile e refine. Boa. Entendeu? E a palavra era essência, né? Então, como conectar com a sua essência? Através desse destilar, não só a informação, mas destilar tudo que acontece dentro de você e refinar os seus processos. Então, refine. Refinar é isso aí que você acabou de falar sobre essa energia da carta aí, né? Que a vida é uma tentativa e de vários acertos, entendeu? Arrasamos. Gratidão, Vlad, achei maravilhosa a roda. Gratidão por todos os ensinamentos, por tudo. Eu já vi que as pessoas aí também estão falando que gostaram, maravilhosos. Gratidão pela participação de vocês também. E é isso, espero que quem esteja assistindo depois, agora, né? Depois no gravado, tenha gostado também, acredito que sim. Então é isso, vamos encerrar nossa roda. Um beijo a todos. Que seja próspera a nossa vida aí, que a gente possa assumir o nosso líder, né? Já é. Já é. Para quem está assistindo isso aqui, para quem está junto, já entendemos. Vamos tomar nossas... adultos tomam decisões, crianças não. Então, assuma o seu adulto, assuma o seu líder. Vamos tentar estar cada vez mais. Arro. Então tá, um beijão. Beijo a todos. Tchau.